Olá! Você sabia que um coração misericordioso é feliz? É isso que Jesus nos diz. Ele diz que felizes ou bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles acharão misericórdia para si. Eles também terão a lei do retorno a seu favor. Jesus sempre com a sua lei do retorno nos ensinando que aquilo que a gente está plantando, muita coisa a gente vai colher, né? E esse é o vídeo 9 do estudo do livro de Mateus. Eu convido você a ficar aqui um pouquinho e aprender sobre a misericórdia de Deus. É um caminho de construção, porque ninguém nasce misericordioso, como Jesus nos ensina. A misericórdia, como todos os outros ensinamentos de Jesus, é uma aprendizagem constante. Você vai aprendendo. Né? E o que é ser misericordioso? Misericórdia, né? É você ser compassivo, você ter compaixão, você ter piedade da miséria do outro, né? Você se olhar e deixar aquilo te comover internamente, deixar aquilo mover o seu interior para uma atitude a favor do seu próximo. E mais uma vez, Jesus ensina que no caminho da felicidade, o nosso olhar ele não pode estar no nosso umbigo, ele tem que estar para servir ao outro. A gente crê em Deus servindo o outro. E ser misericordioso é isso, é você se condoer da dor do outro. E ser como o bom samaritano, que parou, prestou auxílio, carregou, cuidou e continuou a sua caminhada. Então, ser misericordioso passa também por esse caminho de construção interna, de assemelhamento meu com Jesus, na busca desse caráter, né, de compaixão, de assemelhamento, né, de buscar uma ética como é a de Jesus, que foi misericordioso por onde ele passou. Em inúmeras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu faço uma abertura, né, um parêntese bem interessante, porque você ser misericordioso com quem você está vendo na dor, numa perda, numa necessidade, numa doença, seja algo dessa natureza, é fácil, é mais fácil. É mais fácil, no mínimo. Você olha e fala, que situação, vou ajudar, vou levantar, vou dar uma palavra, né? E o seu coração se move naquela direção. Mas Jesus não está falando dessa misericórdia, dessa primeira misericórdia que os nossos olhos veem e o nosso coração já sente. Existe uma misericórdia um pouco mais profunda, que ela é fruto desse caráter que vence a lei. Ai, complicou, né? Mas eu vou te explicar melhor, calma. Tem uma passagem em Mateus 12, e eu peço que você abra e não deixe de ler. Mateus 12 é maravilhosa para você entender o que misericórdia é essa que está no caminho da felicidade. Jesus estava com seus discípulos, os fariseus chegaram para ele e falaram, Senhor, os teus discípulos comem, pegam espigas e comem no sábado, e no sábado a gente não trabalha. No judaísmo, o sábado é o sábado santo do Senhor. E aí Jesus, ao responder essa pergunta, fala o seguinte, olha, vocês lembram de Davi? Davi estava cansado, com fome, fugindo dos seus perseguidores, ele e seus soldados, o que eles fizeram? Eles entraram no templo, que o templo é a verdadeira adoração do judaísmo, ela reside no templo. Davi entrou no templo, foi no Santo dos Santos, naquele lugar sagrado, e comeu os pães da preposição, o que não lhe era lícito. Mas foi em favor de quê? Da sua própria manutenção, da manutenção da sua vida e do seu próximo. E ele, não obstante, dá outro exemplo. Olha, os sacerdotes, eles trabalham no sábado. Os sacerdotes do templo trabalham no sábado e não são culpados por isso. Vocês já leram sobre isso? É a pergunta de Jesus. O que isso significa para vocês?
E aí o próprio Jesus vai dar a sua interpretação. Ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios, para que vocês não tornem os inocentes culpados ou escravos. Para que vocês não culpem os inocentes. Olha que fantástico. O que Jesus está falando, o que ele está nos ensinando, ainda diz mais, voltando. Ele ainda diz: aqui está alguém que é maior que o templo. Aqui em Jesus, ele falando de si mesmo, está alguém que é maior que o templo. Alguém que é maior do que essas interpretações literalistas, né? Maior do que essa visão pequena, essa visão do evangelho punitiva. Jesus se coloca nesse caminho e fala: eu sou maior do que essa visão punitiva, eu sou maior do que essa visão legalista. Aqui, judeus, farisaicos, está alguém que é maior que o templo que vocês ergueram. Porque então o templo era a casa de Deus, afinal de contas é lá que se guardava a Arca da Aliança. É ali era a presença do Deus vivo naquele lugar. E no entanto Jesus aparece rompendo com isso, dizendo: olha, eu sou maior do que esse templo e o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Em outras palavras, ele está nos ensinando o quê? Que não adianta a gente viver os nossos rituais, colocar as nossas rotinas espirituais, entre aspas, se a gente não tiver um coração focado no amor e não numa legislação e não num rudimento religioso que aprisione as pessoas. A lei, ela é boa para proteger o homem de se autodeflagrar, de se machucar. Mas ela não pode servir de punição para o homem sobreviver, na busca pela sua sobrevivência. O que Jesus está falando é que carregar um coração misericordioso é você interpretar a vida para além das leis, para além das condutas, numa direção do amor, numa direção daquilo que é mais importante. E a gente pergunta hoje, né? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? É o sábado que precisa ser descansado? Ou é o homem no sábado que talvez precise ser descansado? E sábado aqui pode ser qualquer sábado. Sábado é um estado espiritual em que a gente precisa descansar, que a gente precisa se conectar. Tem pessoas que o sábado dele vai ser todo dia, ao final do dia. Tem pessoas que vão ser todo dia, no início da manhã. Tem pessoas que tomando banho vão tirar aquele tempo sabático com Deus. Então veja, o que Jesus nos ensina no caminho da misericórdia é um caminho de interpretação, que a gente saia dos legalismos que aprisionam muita gente e que tornam inocentes culpados, machucados, aprisionados. E aqui vai uma provocação absoluta, que as religiões cristãs ainda não conseguem conviver de uma maneira saudável quando se fala de alguns temas, principalmente os temas da sexualidade em si, como os trans, a pessoa trans. Você olhar para uma pessoa trans e ter misericórdia dela, fala: não, eu tenho, só que ela tem que deixar de ser trans, porque ela está pecando. Como, amiga? Ela está pecando? Ou você acha mesmo que o eunuco, quando se converteu lá com Filipe, ele voltou pro o reinado de Candice e chegou lá e falou: ó, acabou, encontrei Jesus, nunca mais vou ser eunuco. Eunuco não, agora vou pegar geral. Claro que não. Claro que não, porque essas condições são sempre condições humanas, do gênero humano. São pessoas que nascem com essa disrupção de uma coisa não combinar com a outra. E a gente ainda não consegue ver isso, porque a gente automaticamente, culturalmente, a gente já relaciona um nível de promiscuidade. A gente já relaciona um pecado do qual a pessoa tem que deixar de ser aquilo que ela é. Sim, isso é uma provocação. É uma provocação para a gente pensar o nosso nível de misericórdia. Porque se naquela época você olhar para um ladrão da cruz, era desafiador para o judeu? Não, tem que ir para a cruz, morreu, acabou, já era, ó. Não verá o Yahvé, não verá o Deus eterno nunca mais.
Para o judeu era isso. Mas o que a gente precisa pensar hoje é que numa espiritualidade mais aprofundada, o que é ser misericordioso? Quem está na cruz do madeiro hoje na nossa sociedade? Quem é aquele ser que a gente achincalha? E aqui só foi uma provocação quando eu falei de pessoas trans, que para a igreja é sim ainda um dilema enfrentar isso, as pessoas homossexuais e todos esses pecados, condutas, né, ditas que não há perdão, vamos dizer assim, né? E por isso se torna bastante provocativo para a gente pensar e refletir. O que a gente tem que pensar hoje, é a pergunta que eu deixo para mim e para você, é: quem é o nosso ladrão da cruz hoje? Quem é aquela pessoa que é irremediavelmente pecador dentro das nossas normas, dentro das nossas leis, mas que Jesus pode achar e acha perdão para ele, acha espaço no reino para ele. Entende? Entende como a nossa espiritualidade ela tem que se dilatar nessa direção de quebrar essas leis, como Jesus falou: olha, eu quero misericórdia, não adianta ficar fazendo sacrifício bobo, indo para oração de madrugada, e quando você olhar um próximo, você não agir sobre ele. A palavra de Jesus, ela é sempre forte. Eu gosto sempre de trazê-la para o momento atual, para provocar a nossa ética cristã, né? Que para quem se julga cristão, provocá-la numa direção saudável, numa direção pura, numa direção sóbria, para que a gente não caiba no erro, para que a gente não entre no erro, não pegue esse caminho de fazer julgamentos precoces, de estar separando o joio do trigo, porque não cabe, gente. A palavra de Jesus para nós hoje, e aqui eu finalizo, é que a misericórdia, é uma palavra até de Tiago, né? Tá lá em Tiago, no livro de Tiago. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E que a gente fique com esse barulho ruminando na nossa consciência.